Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido aqui na Com Brasil TV. E você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, pelo canal 239, Nossa TV, pelo canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel pelo canal 3 e também no canal digital 53.2. Mas, se você preferir, você pode também encontrar o episódio no nosso canal no YouTube. É só digitar Você Mais Mulher lá no YouTube que você vai encontrar também o nosso programa. E aí, minha cara telespectadora, hoje na nossa sala de entrevista eu trouxe um colega de profissão, claro que especialidade diferente, para falar de alguns assuntos sérios, né, de alguns assuntos atuais aí que a gente viu o mundo afora, viu o Brasil afora. Então é um prazer receber Guilherme Torres, cirurgião do aparelho digestivo, mais uma vez aqui no nosso programa, mas na nossa sala de entrevista a primeira vez. Seja muito bem-vindo. E tá preparado para as perguntas? Vamos lá, obrigado. Agradeço o convite, Arthur, novamente, sempre um prazer. A gente teve uma experiência fantástica da última vez, né? Exato. Super legal, super didático, super completo. Espero contribuir novamente. Perfeito. Ó, tem pergunta minha, tem uma pergunta inclusive da minha mãe e de algumas telespectadoras, então vamos lá. Fundo aqui. Vamos lá. A ideia, a primeira pergunta é para trazer realmente essa curiosidade, né? Eu vejo assim até nas minhas pacientes e às vezes perguntam: doutor, você sempre quis ser médico? Não quer? Por que escolheu a pneumo? Por que escolheu depois mudar de especialidade? Daí a minha pergunta de curioso aqui: você sempre quis ser médico e por que a cirurgia? E depois por que o aparelho digestivo? Então vamos lá. Na verdade essa pergunta eu respondo muito. Então, acho que todo médico responde bastante, né? Essa é uma curiosidade das pessoas, até pelo tempo de estudo que a gente tem, pela dedicação, enfim. Eu sempre quis ser médico, assim, minha mãe fala que desde os 4, 5 anos de idade eu falava que ia ser médico. Assim, tenho uma tia minha que é médica, que mora em Campinas, ou seja, não tem ninguém aqui próximo dos meus parentes de primeiro grau que são médicos, e eu decidi, não sei, alguma coisa, assim, iluminou, alguma coisa cresceu dentro de mim que eu falei, olha, você vai ser médico. E desde os 4, 5 anos, minha mãe ficava louca, porque eu, depois disso, quando estava com 8, 9, 10 anos, eu passava a infância na fazenda dos meus avós, e eu pegava os bichos que eu encontrava e operava, dissecava, fazia uma mega sujeira em casa. Minha mãe ficava transtornada, porque eu já queria operar, eu já queria colocar a mão na massa naquela época. Perfeito. Então, desde pequenininho, de verdade, minha mãe fala que desde os 4, 5 anos eu escolhi a medicina como profissão. E a cirurgia, sim, desde que eu me entendo desde que eu entendi o que ia ser a minha profissão, de que ia ser a minha entrega, eu escolhi ser cirurgião. E nessa trajetória, assim, você, além da sua tia, né, não sei se ela era da cirurgia também, você teve alguma outra inspiração ou foi sozinho mesmo? Não, sozinho. A minha tia é dermatologista. Ela, na verdade, ela nem era formada quando eu decidi ser médico, quando eu optei pela medicina. Ela é brilhante, ela tem uma carreira super, não vou dizer promissora, mas ela tem uma carreira bem já estabelecida, ela é super conhecida no mercado. E eu sempre quis ajudar as pessoas. Sempre quis fazer o bem, sempre quis, melhorar o sofrimento das pessoas. E é engraçado, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião cardíaco. Então, eu sabia que ia ser cirurgião, mas a parte do aparelho digestivo eu decidi durante a faculdade, durante o curso. A gente fala que tem alguns professores que inspiram a gente. Exato.
E eu acabei entrando em diversas cirurgias na faculdade do meu internato e eu, enfim, me apaixonei pela barriga. E é engraçado que a gente, como estudante, né, quando a gente era estudante, a gente não sabe exatamente o que quer fazer, mas a gente já sabe o que não quer fazer. Esse é o ponto principal. E é muito engraçado que o clínico sempre já sabe que quer clínica e o cirurgião sempre sabe que quer fazer cirurgia. Depois, a subespecialidade, a gente dá uma mergulhada ali, mas dificilmente um cara que sempre quis clínica vai para cirurgia e vice-versa. Né? A gente, na verdade, a gente conhece muito pouco, né, antes de entrar. Exato. Eu sou professor de uma faculdade, de uma faculdade de medicina aqui em São Paulo, e eu dou aula para interno. Eu dou aula ou seja, são os últimos 2 anos da faculdade. Sim. E antes de começar a aula, eu já pergunto, quem vai fazer cirurgia, quem vai fazer clínicas? As pessoas já se dividem e a gente sabe pelo tipo de resposta. Você fala, quer entrar em cirurgia comigo? Ela fala, credo, não, pelo amor de Deus. Então ela já sabe que já sabe que essa não tem esse paciente, esse aluno não tem o feeling. É engraçado. E na prática, né, claro, hoje já completamente consolidado, decidido e tudo mais, você sente que o teu paciente ou o próprio mercado, as pessoas, os pacientes de maneira geral, ainda sentem algum tipo de preconceito em procurar um cirurgião do aparelho digestivo, de investigar esse pilar que é tão importante na nossa saúde? Olha, eu vejo muito preconceito com a parte da proctologia. Tá. A parte da proctologia, e não é só com mulher, com homem, não é isso, não é só com gênero feminino e masculino, é todo mundo. Tanto para paciente feminino que procura um procto masculino, ou paciente masculino que procura um procto feminino, enfim, ainda tem um tabu, ainda tem um certo preconceito. Até pelo exame da colonoscopia, tem muito paciente que fala, não, credo, não vou fazer, pelo amor de Deus. Então isso ainda eu acho que é uma coisa que a gente precisa divulgar e que a gente precisa esclarecer mais para quebrar esse tabu, Sim, né? Exato. E vamos entrar nesse mérito que eu acho importante de prevenção e de doença, e a gente viu agora nos últimos meses, né, o falecimento ali da Preta Gil, que era uma paciente feminina, jovem, se eu não me engano, algo em torno de 50 anos, que teve um câncer de colo retal, né, o primário. Foi um de reto baixo. Primário. E, assim, o que você viu disso de impacto? Realmente a mulher, ela vem aumentando a incidência desse diagnóstico. Eu acho que foi um assunto completamente bem comentado a nível Brasil, né? Querendo ou não, sempre quando tem essa questão da figura pública, gera um envolvimento maior, gera um querer entender um pouco mais, e gerou aumento na tua procura ali no consultório. Como é que funciona isso? Gera uma comoção muito grande, Comoção, né? exato. Então, e é um assunto que fica muito em pauta, e agora com as mídias sociais, todo mundo divulgando, então eu acho que isso na verdade é um ponto positivo, né? Sim, essa divulgação é super importante até para a gente fazer a prevenção. O que a gente tem visto na prática clínica hoje? Sem dúvida, esse tipo de exposição aumenta a procura no consultório, até porque isso assusta as pessoas. Você vê uma pessoa jovem que tem condições, enfim, de fazer diagnóstico precoce, de fazer, não sei, enfim, se ela fazia ou se não fazia, mas ela tem acesso. Total condição. Ela tem total condição. E o que a gente está vendo hoje na prática clínica? O câncer coloretal, ele tá aumentando a sua incidência nos pacientes cada vez mais jovens. Antigamente a gente seguia os protocolos da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Americana de Cancerologia, enfim, e todos eles indicavam a primeira colonoscopia, independente do paciente ter sintoma ou não, a partir dos 50 anos. A gente tem visto nos últimos 10 anos que os pacientes abaixo de 50 anos, os mais novos, eles estão também desenvolvendo o câncer coloretal. E aí a gente provavelmente vai falar daqui a pouquinho dos fatores de risco, enfim, do porquê que isso está acontecendo. Mas hoje a gente sabe que, pela sociedade, a primeira colonoscopia, se não tiver fator de risco nenhum, a primeira colonoscopia que tem que ser feita é com 45 anos. Independente de sintoma, de mudança de fezes, de sangramento, enfim, de sexo também. Independente de sexo, independente de qualquer outra coisa. O paciente não sente nada, é atleta, jovem, come super bem, super saudável, não tem história familiar nenhuma, vai fazer uma colonoscopia com 45 anos. Perfeito. Ponto. Isso é indiscutível. Tá. Em relação a esses fatores de risco, daí quando o paciente tem, fator de risco pessoal, fator de risco familiar, então, todos contam? Todos contam. Tá. O que a gente tem de fator de risco importante hoje para câncer coloretal? História familiar positiva, e história familiar positiva a gente considera como parente de primeiro grau. Tá.
Então, parente de primeiro grau é pai, mãe e irmãos. Perfeito. Então, avó não, tia não, primo não, enfim. Então, parente de primeiro grau, idade, que antigamente era acima de 50 anos, hoje a gente já sabe que é acima de 45 anos. A história familiar a gente usa para antecipar. E como que a gente faz para antecipar? Então, a gente pega o caso do nosso parente de primeiro grau, se ele teve um câncer com, sei lá, com 55 anos, com 50 anos, a gente antecipa 10 anos antes do diagnóstico do câncer. Tá. Então, esse paciente, ele vai fazer a primeira colonoscopia o que vier primeiro. Tá. Ou 45 anos, ou 10 anos antes. Maravilha. Então, se foi com 40, vai fazer com 30. Tá. Se foi com 45, vai fazer com 35. Se foi com 80 anos, vai fazer com 45. Em relação ao intervalo entre uma e outra. Então, beleza, 45 anos fez a colonoscopia, deu tudo normal, mas tem um fator de risco importante familiar. Quando que eu devo procurar repetir o exame? Se a gente faz uma colonoscopia hoje e o nosso exame está absolutamente normal e a gente entende como normal o paciente que não tem nenhum tipo de fator de risco para câncer, ou seja, que não tem nenhuma lesão precursora de câncer, então não precisa vir no exame lá, exame normal. Pode vir, por exemplo, com doença diverticular dos cólons, que é uma outra doença que tem no intestino, mas ela não é precursora de câncer, ela não vira câncer. Então, para nós, a gente entende que isso é uma colonoscopia tranquila. Se você faz uma colonoscopia com 45 e ela está absolutamente normal e você não tem fator de risco, você está autorizado pela sociedade a fazer uma colonoscopia a cada 10 anos. Tá, é bastante. É bastante. E justamente por ser esse período muito longo, para a gente não ficar muito tempo sem fazer nada, a gente faz um outro exame, que é um exame muito mais tranquilo de fazer, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E aí a gente faz anual. 95% dos cânceres colon-retais, eles surgem a partir de um pólipo, que é como se fosse uma verruga no intestino, e é uma verruga benigna. Então, se a gente faz a colonoscopia e tira essa verruga enquanto ela ainda é benigna, a gente evita o câncer em quase 80% dos casos. Então, é um dos únicos cânceres do corpo humano que a gente consegue evitar em 80% das vezes. Não é para fazer diagnóstico precoce. Por exemplo, é diferente de mamografia que as mulheres fazem. A mamografia não é para evitar o câncer. É para fazer um diagnóstico de uma lesão precoce, para poder operar e ter um prognóstico bom, ter chance de cura, enfim. Então a gente quer detectar a doença numa fase inicial. Perfeito. A colonoscopia, a preventiva para rastreio de pólipo, é justamente para evitar, para tirar os pólipos e evitar que esse paciente venha a ter um câncer. Então, assim, importante a gente até frisar isso, porque é uma informação completamente relevante. Claro, né? Fazer a colonoscopia, e não é incomum, né, a gente ver paciente que faz a colonoscopia, tira o pólipo, vem o anátomo patológico, e esse paciente com o anátomo também é essa questão dos 10 anos? Então, aí depende do tipo do pólipo. Tá. A gente tem alguns tipos histológicos e a gente tira o pólipo justamente para saber qual é o tipo de pólipo. Tem alguns tipos, tem uns que viram câncer que demoram mais para virar câncer, tem uns que demoram menos e tem alguns que não viram câncer. Os pólipos inflamatórios, eles não são lesões precursoras de câncer. Então, se esse paciente, por exemplo, tem um câncer que é um pólipo que demora muito para virar câncer, que são os adenomas tubulares, esse paciente está autorizado a fazer a outra colonoscopia de 5 a 10 anos. Então, a gente dá um intervalo de 5 a 10 anos, desde que sejam pólipos, máximo 2 pólipos e menores do que 1 centímetro. Aí são os detalhes técnicos, né? Se tiver um pólipo intermediário, a gente antecipa para 5 anos. E se tiver um pólipo agressivo, desde que na colonoscopia tenha tirado o pólipo inteiro, a gente antecipa para 3 anos. Então, são muito poucos os casos que a gente precisa indicar colonoscopia todo ano. Então, a gente vê isso com uma certa frequência, os pacientes passam em outros colegas ou passam em outras especialidades. Não, eu faço colonoscopia todo ano. A maioria dos casos não tem nenhuma indicação. Até porque não é um exame isento de complicação. Então, é um exame assim, tem sedação, tem anestesia, tem risco de perfuração, preparo é horroroso. Para quem já fez sabe que assim, é uma chatice porque você já precisa fazer na véspera ou na antivéspera uma dieta específica. Então isso já sai da sua rotina. Na véspera você tem que tomar algumas medicações para limpar o intestino, então já dá um pouco de diarreia, então você já não consegue trabalhar no período da tarde. E o dia seguinte ele é todo voltado para o exame. Então você não faz mais nada naquele dia.
Então, sim, um dia e meio você já fica meio de molho por conta do exame. Então, assim, querendo ou não, por mais que a gente está aqui conversando, eu sou médico, você é médico, acaba sendo muito complexo para quem está em casa e às vezes não tem sintoma e às vezes não sabe nem se tem fator de risco. Sim. Então, assim, eu acho que o mais importante é exatamente isso que o Guilherme falou, é deixar essa certeza que você não tendo sintomas, a partir de 45 anos, né, tem que procurar um cirurgião, tem que entender que existe preconceito, existe vergonha, existe preparo, mas existe saúde, existe prevenção. Sem dúvida. Porque eu acho que a gente, para finalizar o primeiro bloco aqui, Guilherme, eu queria muito que você frisasse essa importância, mais uma vez, de fazer a colonoscopia como prevenção, diferentemente aí de um Papa Nicolau, de uma mamografia, como você falou, às vezes até uma tomografia de tórax não é screening, mas a gente consegue ver o nódulo ali. Então, assim, a relevância disso para a gente não ter impactos de cada vez mais pessoas jovens com diagnóstico e com prognóstico tão ruim como foi o dela, né? Então, quanto mais cedo a gente pega, maior a chance de cura, melhor o prognóstico, né? Então, vamos lá. Regra. Se você tem 45 anos, ou se você tem mais de 45 anos e não fez colonoscopia, por favor, procure um cirurgião do aparelho digestivo, procure um gastro, procure o seu clínico geral e converse com ele. Essa é a parte mais importante. Se você precisa fazer antes dos 45 anos ou não, quem vai te dizer é o médico. Mas, via de regra, com 45 não tem escapatória. Você vai precisar fazer uma colonoscopia, independente de ter sintoma ou não. Perfeito, perfeito. Acho que com essa excelente informação a gente termina o primeiro bloco, tem mais programa, mas daqui a pouco a gente volta com mais Guilherme, mais informações. Daqui a pouco, até mais. Um tema desafiador e talvez um pouquinho polêmico para algumas pessoas. Relacionamento à distância. Dá certo ou não? Na vida eu não gosto muito de colocar regras e assinar na pedra sim ou não. Porque cada um é de um jeito, cada situação é uma, cada circunstância é uma. No meu entendimento, um relacionamento à distância pode dar certo se houver uma data para essa distância acabar. Porque, vamos lá, na vida adulta, se relacionar à distância implica em ter menos contato físico, em ter uma confiança plena, em ter uma leveza ao exigir algo de alguém. E nem sempre isso é possível. Porque pensa assim, ó, você tá longe do seu par, fisicamente, e você precisa de um colo num determinado momento, ou quer que ele vá numa festa com você, ou é o dia até do seu aniversário ou do dele, e pelas circunstâncias que vocês vivem de estarem longe, talvez aquele dia ele não possa estar presente, ou você não possa estar presente na vida dele. Então eu só acredito que essa relação pode ser duradoura e pode ser possível quando existe um prazo para esse término da distância, onde vocês dois, por algum motivo, têm que ficar distante por um tempo, mas que esse tempo vai acabar e vocês sabem disso. Porque senão a gente acaba vivendo muito mais na falta do que na presença, na ausência do que na constância. E aí um relacionamento entre duas pessoas adultas que têm objetivos em comum, que querem estar juntos em vários momentos da vida e compartilhar vida de fato, a distância fica um pouquinho mais difícil. Então, eu acho que eu recebo muito essa pergunta, tanto no meu Instagram, como às vezes em atendimento, e eu já vivi relacionamento à distância. E foi muito sofrido, porque nos momentos em que estava junto era muito bom, mas nos momentos em que estava distante era muito ruim. E a gente acaba vivendo os dois polos do muito bom com muito ruim, e não fica muito equilibrado, sabe? Então, para você que vive aí um relacionamento à distância, e se é possível você colocar um prazo para essa distância acabar, é o que eu sugiro para você. Porque se manter assim para uma vida toda
exige muitos desafios pela frente. E eu não sei se você está disposta a isso. Porque, como eu costumo dizer, o amor por si só, ele não é suficiente para manter uma relação. Precisam de outras coisas para que essa relação seja funcional e saudável. E eu acredito que a distância seja um grande impeditivo para que essa relação seja saudável. Então, uma distância a longo prazo, ela pode minar até a conexão que vocês têm. E é claro que pode também trazer várias dores, como o medo, a rejeição, a sensação de rejeição, a sensação de abandono, de ambas as partes, por mais que não seja efetivamente uma rejeição ou abandono, nos momentos em que você quer estar ou precisa estar ao lado dessa pessoa, você não tem, por muitas vezes, pela grande maioria das vezes. Então pode acionar essas suas feridas que muitas vezes vêm lá da infância e que esse relacionamento à distância acaba intensificando aquilo ou relembrando aquilo ou ativando alguns gatilhos daquilo que um dia você já viveu, já sentiu. Então pode ser mais negativo do que positivo. Então alinhar as expectativas quanto à distância e o tempo delas e qual o prazo que vocês vão ficar sem se ver, olha, ok, por tal período nós estamos distante, mas não pode passar de 15 dias sem se ver. Sei lá, estabeleçam isso. Porque uma coisa é certa, fique longe de mim tempo para que eu sinta a sua falta, mas não tempo suficiente para que eu perceba que eu vivo sem você. Um beijo. Uma consulta para você. Tá aí o quadro que eu abro mais uma vez o consultório aqui de estúdio para trazer uma dúvida de você aí de casa. A dúvida que veio hoje foi uma pergunta de uma telespectadora, de uma seguidora lá do nosso Instagram, do @você.mais.mulher. Eu abri uma caixa de perguntas por lá e quis saber o que vocês têm de dúvida, porque eu sei que vocês têm. E daí a Carla fez uma pergunta assim: Doutor Arthur, meu médico prescreveu colágeno oral para eu tomar todo dia à noite. Faz sentido isso para minha suplementação? E agora, Carla, será que faz ou não faz? O que eu quero trazer aqui? O colágeno oral, ele foi super... Como é que eu posso brincar? Ele era muito mal falado, tá, nos últimos anos, e realmente ele não tinha um padrão de absorção muito seguro. Mas modernidade vem aumentando, a suplementação vem melhorando a cada vez mais, e essa molécula do colágeno, esse colágeno de maneira geral, ele vem se clivando, ele vem se quebrando. Então hoje, os principais colágenos que a gente vê no mercado, a gente vai encontrar peptídeo de colágeno. Essa hidrólise, essa quebra, essa clivagem da molécula facilitou e aumentou a absorção do colágeno em até 95%. Então, olha que benefício, né, completamente fundamental em relação a isso. Então, sim, o colágeno oral, hoje, na atualidade, ele vai fazer sentido e demais na sua suplementação. Alguns pontos importantes em relação ao colágeno. O colágeno é uma proteína, uma das principais proteínas que a gente tem no corpo, e a gente sempre brinca, né, que proteína é machista. Eu sempre falo isso para minha paciente, porque a mulher tende a perder mais proteína, tende a perder mais músculo que o homem ao longo da vida, principalmente depois da menopausa. Então, existe uma perda significativa de colágeno na mulher após 40 anos. Tá? Então a suplementação ela vai fazer sentido sim, Carla. Outro ponto importante, que horário eu devo tomar o colágeno? Os estudos mostram que o colágeno ele potencializa, ele facilita
a liberação de um hormônio que chama GH, que é o hormônio do crescimento. O GH, ele é liberado durante o sono, tá? Então já fiquem com essa informação aí na cabeça. Então, se a gente tem uma proteína, um suplemento que facilita a liberação de hormônio que é liberado durante o sono, consequentemente, o melhor horário que a gente tem para usar o colágeno é sim antes de dormir, tá? Como eu falei, é uma proteína e a gente sempre tem que pensar numa suplementação proteica. A mulher, eu não sei exatamente que idade você está aqui, Carla, você acabou não falando, mas a mulher, principalmente na menopausa, como eu disse, ela tende a perder muito músculo. E a gente precisa repor suplementação proteica nessa paciente. Quando a gente fala em músculo, a gente está falando não só do bíceps, do tríceps, do quadríceps da coxa. A gente está falando em coração, a gente está falando em diafragma, a gente está falando em saúde cerebral. Então, suplementar com uma proteína faz muito sentido. Então, se o teu médico colocou o colágeno oral para potencializar a tua suplementação, para facilitar e manter a sua meta proteica, parabéns, eu acho que vai fazer muito sentido. O que a gente tem que entender? Que mesmo que seja uma suplementação, o excesso dela também pode fazer mal. Então, entender o colágeno que você vai comprar, entender a dose que você precisa tomar, o horário que você precisa tomar. Claro que, se você tem uma suplementação, uma meta proteica muito baixa, você come muita pouca proteína ao longo do dia, talvez colocar o colágeno em um outro horário pode fazer sentido, ou seja, no intervalo da manhã, no intervalo da tarde, potencializar também a dose da noite, isso vai fazer muito sentido. E como é uma proteína que é facilmente encontrado aí em sites, internet, até em empresas, né, que vendem produtos de manipulação e suplementação, encontre um sabor que faça sentido para você. Hoje a gente tem várias marcas com vários sabores para melhorar o quê? A palatilidade, né, a absorção e, consequentemente, manter uma frequência contínua. Não adianta você investir num suplemento, né, que às vezes não são suplementos baratos, que você tem que tomar, tem que consumir todo dia e por causa de um sabor ruim ou de uma baixa palatilidade você acabar não tomando. Então, pense nisso como uma regra, né? Você precisa manter a sua meta proteica. E usar o colágeno, principalmente da mulher, né? Que tem toda uma questão de estética, pele. Hoje existem muitos estimuladores de colágeno, né? Que são aplicações no rosto, enfim, no corpo inteiro, para potencializar esse colágeno. Então, sim, o colágeno oral, principalmente da mulher, ele vai ter uma absorção excelente, ele tem uma ação muito positiva e tende a melhorar vários pontos. Anexos, então pele, cabelo, unha, melhora a força muscular, melhora também padrão de parte mole, que a gente chama, então tendão, ligamento, cartilagem. Então, parabéns aí pelo seu médico. Eu também prescrevo colágeno com muita frequência para minha paciente de consultório e espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Se você, assim como a Carla, tem alguma dúvida, o meu Instagram, o Instagram do programa estão abertos aí para você mandar uma mensagem, porque a ideia do quadro é realmente essa, tirar a sua dúvida aí de casa. Esse foi uma consulta para você no programa de hoje. Ixi, tem mais programa aí pela frente, fiquem com a gente e até domingo que vem. Estamos de volta, mais uma vez, abrindo a sala de entrevistas. Eu estou com o Guilherme Torres, cirurgião do aparelho digestivo. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre a importância do câncer coloretal, da investigação, né? Comentamos o caso da Preta Gil. E agora, algumas outras perguntas não tão, né, importantes assim. Importantes sim, mas não com um prognóstico tão ruim. Um dos sintomas que eu vejo mais na prática, que assim, as pacientes reclamam muito, é constipação. Por que a constipação é tão machista, que acomete mais mulher do que homem? Na verdade, são dois fatores que mais pesam em relação a essa diferença de gênero. Uma delas
por incrível que pareça, não vou dizer o preconceito, mas eu vou dizer assim, a mulher, ela tem uma dificuldade maior para ir ao banheiro, principalmente fora de casa. Isso, naturalmente, que não são para todas as mulheres, mas isso é cultural. Então, assim, quantas das mulheres, quantas de vocês viajam e ficam muito mais tempo sem evacuar do que os homens, ou tá no trabalho, fica com mais vergonha, vocês têm a dificuldade até de encontrar não de encontrar um banheiro, mas de ter a disponibilidade, de sentir a vontade. Essa é uma das coisas. Então é a parte psicológica, a parte emocional. A segunda é a parte hormonal. Isso é indiscutível, né? Esse turbilhão de hormônios que as mulheres passam, seja mensalmente durante o ciclo menstrual, seja na menarca, seja depois no climatério, na menopausa, tudo isso mexe muito com o intestino. Não é à toa que, na verdade, a gente chama o nosso intestino de segundo cérebro, né? Ele tem influências muito grandes em relação à parte de estresse, em relação à alteração hormonal, em relação à própria imunidade, enfim. Então, as mulheres têm essa característica justamente por causa disso. Pela parte psicológica, emocional e pela parte de variação hormonal. E qual que é a definição, para deixar bem claro em casa? A definição de constipação? É intervalo, é ressecamento, é dor? Então, isso na verdade é uma dúvida que muita gente tem, inclusive na área médica, inclusive para colegas nossos. Tem muita gente que fala, não, eu fico às vezes 2 dias sem evacuar, isso é um absurdo. E você olha e fala, mas por quê? Se a gente for seguir a risca de definição, a gente não precisa evacuar todo dia. Isso não é uma regra. Você pode evacuar 3, 4 vezes por dia ou uma vez a cada 3 dias, por exemplo. Quando que isso é normal? Quando você evacua até a cada 3 dias, mas você não tem dor, você não tem fezes ressecadas, ou seja, você não tem aquela impactação de bolo fecal, e você não tem sangramento. Então, se você evacuar a cada 3 dias, porque o seu organismo tá projetado para isso, e isso é uma coisa absolutamente normal, e você não tem nenhum tipo de outro sintoma, tá tudo certo. O que é importante a gente prestar atenção? Se isso muda. Então, a alteração do hábito intestinal é o mais importante. Se você evacuava todos os dias, e passou a evacuar uma vez a cada 2, 3, 4 dias, e aí a semana seguinte evacua, essa alternância entre constipação e... Liga o alerta. Aí liga o alerta. Isso é uma coisa pra gente pensar e procurar talvez uma avaliação médica. Perfeito. Uma outra coisa que a gente fala muito na prática, você acabou de mencionar aí que o intestino é o segundo cérebro, por que você acha que, assim, eu sou pneumologista, sou nutrólogo, o intestino é, assim, muito importante para a nossa saúde, como os fatores que você acabou de falar. Sim. Mas por que a gente não cuida tanto do nosso intestino? A gente faz check-up cardiológico, a mulher faz check-up ginecológico, e o intestino, ele é deixado de lado, assim. É porque eu acho que é uma coisa bem normal, as pessoas não prestam tanta atenção. E é uma coisa curiosa, porque antigamente a gente não tinha tantos exames específicos para avaliar a função intestinal. Isso é uma coisa até curiosa. Sei lá, há 15, 20 anos atrás, ninguém sabia da palavra desbiose. E a gente não tinha como fazer o diagnóstico. Então, a gente começou a pensar nisso de 10 anos para cá. Sim. E ainda, aqui, pelo menos no Brasil, nós já temos exames específicos para fazer diagnóstico de desbiose, não são todos os lugares que fazem, não é o convênio não cobre. Caros, né? É um exame super caro. Até 3, 4 anos atrás, o resultado do exame demorava 30 dias. Pra você ter uma ideia, o primeiro laboratório que começou a fazer esse diagnóstico, chama sequenciamento genético da microbiota intestinal. Ele pegava a amostra de fezes e mandava para a Alemanha. Fazia a leitura na Alemanha, voltava e a gente estudava aquilo e falava, não, tá bom, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo com a microbiota. E a microbiota é extremamente importante para o funcionamento. Seja para a parte imunológica, que nem se falou, por conta da permeabilidade do intestino, seja por conta da frequência, ou seja, ele regula também o funcionamento do intestino, a parte de contração, melhora muito a parte de absorção de nutrientes, principalmente da absorção de vitaminas. Então é uma coisa extremamente importante que não é todo mundo que sabe, é uma coisa relativamente nova
e que hoje em dia está explodindo em relação a estudos, em relação a publicações. Então, assim, hoje em dia a gente tem, enfim, congresso específico para desbiose. Não, exato. Esses tempos eu fui num congresso sobre probiótico e desbiose também. Exatamente. E a gente tem cada vez mais estudando cepas mais específicas para cada doença. Tem cepa hoje para tratamento de asma, Sim, né, para Alzheimer. Então, assim, é um mercado que tende a muito crescer, é uma área que tende a muito crescer, e que bom, né? Claro. Que bom, porque a gente, do mesmo modo que a gente individualiza, por exemplo, um antibiótico, imagina ter o poder de individualizar um probiótico para cada paciente de acordo com a sua flora. Mas esse é na verdade, esse é o propósito do tratamento da desbiose. Qual que é a diferença da gente dar, por exemplo, um probiótico de farmácia desses? O probiótico de farmácia, na verdade, ele vai repor o que a gente perdeu de probióticos, de bactérias, enfim, de micro-organismos da flora intestinal por algum problema agudo que a gente teve, seja diarreia, seja uso prolongado de antibiótico, enfim. O problema da desbiose, o que na verdade é a desbiose? Não sei se todo mundo sabe, eu vou resumir assim, rapidamente. Todos nós temos que ter uma quantidade determinada de micro-organismos no intestino que ajudam o funcionamento, ajuda na digestão, ajuda na absorção, que a gente falou, na permeabilidade do intestino, da membrana. Então a gente tem que ter um monte de famílias de bactérias, sejam elas boas ou ruins. A gente tem que ter as boas e as ruins. Só que a relação entre essas bactérias, essas famílias, elas têm que estar de uma forma que elas ajudem o funcionamento do nosso organismo. Perfeito. Então, a desbiose é justamente essa desorganização, desequilíbrio entre essas famílias de bactérias. Então, se eu tenho uma desbiose, se eu tenho um aumento das famílias ruins de bactérias e uma redução das famílias boas, e se eu tomar um probiótico desses de farmácia que são... não estou falando que é ruim, pelo amor de Deus, eles servem para outras coisas. Mas se eu tomar esses probióticos de farmácia, que são os probióticos que já têm uma determinada relação entre as famílias, o meu número absoluto de bactérias aumenta, mas a minha relação continua ruim. Então eu preciso saber a diferença dessa relação justamente para poder organizar. E é isso que esses exames hoje fazem. Exato. E assim, quando a gente fala de desbiose, né, parece um palavrão de outro mundo, né? E a gente pensa, não, eu não vou ter desbiose, meu intestino está funcionando bem. Então é importante também salientar que não é porque você vai no banheiro todo dia, que evacua bem, que não tem dor, que não tem sangramento, que você pode ter desbiose sim, né? Então, assim, até a gente nem estava na pauta aqui, mas eu acho que é importante a gente colocar causas de desbiose, que não é o bicho-papão, são coisas do dia a dia. Sim. Estresse, alimentação, uso de antibiótico, estresse cirúrgico. Pô, vou fazer uma cirurgia de dente. Sim. Tem anestesia, tem a dor, tem uso de anti-inflamatório. Cigarro, essas canetas emagrecedoras agora que alteram muito a flora, né? Sim. E é um mundo... existe um estudo, assim, tem muita gente que prega que a desbiose, ela começa desde o nosso nascimento. Exato. Então, assim, se o seu parto foi prematuro, se você amamentou durante o período que é preconizado, se você teve algum problema emocional durante a sua infância, enfim, se é divórcio de pais, teve morte de alguém na família, tudo isso influencia nessa alteração da microbiota. E às vezes isso vem lá de trás, o paciente acha que isso é normal, e a gente vai fazer o diagnóstico lá na frente, e depois que a gente trata, o paciente fala, nossa senhora, eu estou me sentindo muito melhor. A parte de energia, a parte de disposição, tudo isso. Sem contar, não sei se você já leu esse estudo dos gêmeos. Tem gêmeos normais, não, gêmeos com peso normal e os obesos, e vai trocar a flora, né? Eles fazem como se fosse um transplante fecal. Sim, um transplante fecal, isso. E o gêmeo que tem um peso normal recebe a flora do obeso e começa a ganhar peso. E vice-versa, né? O obeso que recebe a flora normal começa a emagrecer. Então, até o processo de emagrecimento, cuidar do intestino, né? Não, sabe, faz sentido. Hoje em dia é obrigatório. Exato. Hoje em dia precisa ter um holofote na parte intestinal, na parte de alimentação, na parte de, enfim, de atividade física. Tudo que é para o bem, tudo que a gente sabe que faz bem, precisa ter uma luzinha ali, porque não faz bem à toa. Perfeito. Ele faz bem porque muda uma porção de coisas dentro do nosso organismo. E é legal você voltar com essa frase que a gente comentou, não é porque você evacua todo dia bem, que você não está absolutamente saudável, exatamente. Perfeito. Uma tríade bem polêmica, quero que você comente. Estresse, digestão e mulher. Por que é tão
é tão mais comum a mulher ter esse problema de gastrite nervosa? Isso existe, não existe? Existe gastrite. Na verdade, existe gastrite, ponto. E aí existem... não é, na verdade, o estresse e o nervosismo que vai te dar gastrite. Mas ele piora. Então, se você já tiver alguma alteração, e o diagnóstico, na verdade, o diagnóstico de gastrite mesmo, ele é anatopatológico. Ele precisa biopsiar para ver se tem inflamação ou não. Sim. Não adianta só ter uma dorzinha, uma dispepsia e falar, não, tem gastrite. Achar que é. Então, para fazer o diagnóstico de gastrite, a gente precisa fazer uma endoscopia com uma biópsia por Flores. Tem inflamação na mucosa, seja do esôfago, com esofagite, do estômago, ou do duodeno, que é a primeira porção do intestino. Então, isso é uma coisa. Mulher, a gente vai voltar para a parte hormonal, então isso não tem nenhuma dúvida disso. Essa própria alteração de hormônio, ela diminui o funcionamento do estômago, então o esvaziamento do estômago ele fica mais retardado, então o alimento fica mais tempo junto com o ácido clorídrico, junto com o suco gástrico, e isso acaba piorando, acaba, na verdade, danificando o revestimento do estômago. Sem contar hoje o padrão que a gente fala da mulher polvo, né? Que quer cuidar de tudo, né? Essa eterna busca eu brinco muito com minhas pacientes, da mulher que quer ser a Mulher Maravilha, tem que cuidar de casa, do trabalho, do filho. Então toda essa necessidade do equilíbrio, que às vezes até é impossível, gera um pior padrão, né? Sim. Uma ansiedade, aumenta a produção do ácido clorídrico, como sem você falou. E às vezes está hormonalmente equilibrada, mas né, essa gangorra na busca eterna por esse equilíbrio. Eu nem sou ginecologista, eu nem sei se a gente pode falar essa coisa de equilíbrio hormonal, porque mensalmente ele oscila, né? Vamos falar de mulher, o programa é para mulher, em relação a sintomas, né? Quais são os principais sinais e sintomas que a mulher, no seu dia a dia, né, na sua rotina básica, pode começar a acender a lanterninha, a ficar um pouquinho mais preocupada em relação a algum possível distúrbio de trato gastrointestinal, seja na boca até o cólon, o ânus ali. Tá. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, sem dúvida nenhuma, é mudança do normal. Tá. Do que é o normal para aquela paciente. Então, ela pode não ser absolutamente regulada. O que a gente conversou, ela pode evacuar a cada 3 dias, ou ela pode ter, por exemplo, eu sempre tive um pouquinho de distensão abdominal depois que eu como e isso não me dava dor, não me dava cólica, não me dava ânsia de vômito. Se mudar este padrão, é porque alguma coisa pode estar acontecendo. Tá. Não necessariamente é porque alguma coisa esteja acontecendo, mas pode estar acontecendo. Então, isso é uma luzinha que tem que acender. Então, se esses sintomas, se eles, sim, permanecerem durante muito tempo, durante mais do que 15 dias, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena procurar algum auxílio, procurar alguma avaliação médica especializada. Então, alteração do seu padrão, seja de digestão ou seja de evacuação. Super importante. Sintomas que começaram a aparecer que normalmente não acontecia. Para quem tem refluxo. Aquela paciente que acorda à noite com dor, que tem dor aqui na boca do estômago, dor seja em queimação, seja em pontada. Paciente que acorda durante a noite com resíduo de alimento, que acorda tossindo, que acorda rouca. Tudo isso fala a favor de ser um possível refluxo gastroesofágico que é intensificado durante a noite. Perfeito. Principalmente porque a gente deita, então a gente perde o fator da gravidade, né? Então, essa é uma das outras coisas que eu acho que vale a pena prestar atenção. Dor localizada na barriga. Então, uma coisa é você ter uma dor tipo cólica difusa que melhora e você nunca mais vai ter ou você vai passar meses sem ter. Então, essas coisas pontuais a gente não dá muita importância. Se essa dor está virando uma rotina, por exemplo, a dor de doença diverticular, a dor de paciente que tem diverticulite, não diverticulite, que tem doença, que tem presença de divertículos. Normalmente é uma dor mais localizada. É muito mais comum a gente ter divertículo no cólon esquerdo, do lado esquerdo do abdômen. Não é exclusivo, então você pode ter do lado direito, mas é mais comum que do lado esquerdo. Então, se você começa a ter dor do lado esquerdo, é uma dor que melhora com evacuação, enfim, uma dor que você não tinha e começou a aparecer, é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Então, resumindo, qualquer coisa fora do normal, qualquer sintoma novo que esteja se repetindo, seja náusea, seja vômito, seja dor pontual, seja tosse, enfim, qualquer coisa que aconteça fora do normal,
por mais de 2 semanas, o ideal é procurar algum tipo de ajuda. Maravilha. E alteração em evacuação, né? Sangramento, sim. saída de muco, saída de pus, sim, mudança no aspecto das fezes. Então, por incrível que pareça, existe uma recomendação médica para a gente olhar as fezes. Tem muita gente que não olha, não, tenho nojo, não quero saber. A gente tem que saber o que está saindo. Precisa saber é importante saber se as fezes estão boiando, se elas se desfazem no vaso, na água quando cai, se ela gruda na parede, significa que tem muita gordura nas fezes, que você está perdendo gordura, que você não está absorvendo gordura, se tem sangue, se tem muco, se tem pus, se tem verme, enfim, tem um monte de coisa. Tudo é sinal, né? Tudo é sinal. Maravilha. Bom, a gente vai para o nosso próximo intervalo, daqui a pouco tem mais Guilherme Torres e mais as dúvidas de vocês aí de casa. Até daqui a pouquinho. Seja bem-vinda ao quadro Por Onde Piso. Vou falar aqui de um assunto muito, muito importante. Você conhece alguém que tem unha encravada ou infeccionada? Você tem essa unha infeccionada? Pois espere aqui, porque eu vou falar desse assunto muito importante para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante para vocês, que é a onicocriptose. Você sabe o que é? E a onicocriptose nada mais é do que uma unha encravada. Você deve ter, conhece alguém que já teve ou tem. E é muito importante, é um assunto muito relevante, porque as pessoas costumam tratar de forma corriqueira, ou tentar desencravar em casa, ou pedir para o filho cutucar, ou até mesmo para manicure. E isso não pode acontecer. Você arranca seu próprio dente? Você faz sua própria fisioterapia? Não, né? Então, para tratar uma unha infeccionada, você precisa ir ao podólogo. Não tem como você fazer um tratamento dessa unha encravada, infeccionada na sua casa. E vocês sabem que tem muita gente que faz procedimentos medievais, tentando retirar esse pedaço de unha com tesoura, com faca. Gente, parem, isso é muito sério. E eu vou dizer a vocês o que pode ocasionar uma unha encravada. Se não for retirada perfeitamente, você vai ter problemas com infecção, com inflamação. Inclusive, você pode tomar quantidade de antibiótico, de anti-inflamatório. E se tiver a presença daquela espícula, daquele pedaço de unha, você não vai ter sucesso no seu tratamento. As principais causas de uma unha encravada, que pode levar a um quadro infeccioso, é um dos motivos que você precisa ficar atento. Por exemplo, se você usa sapato de segurança, há uma possibilidade grande dessa unha infeccionar. Se você, mulher, usar um escarpão, onde esse salto é salto 10, 15, joga todo o peso do corpo para a ponta dos pés, essa unha também pode infeccionar. Mas nós também precisamos lembrar de alguns fatores. Genética. Se seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô tiver uma unha curvada, daquele estilo garra, você provavelmente terá uma unha infeccionada, principalmente se você estiver cortando em excesso. Porque quando você corta muito a sua unha, muito curta, ou deixa ela muito comprida, somente isso pode infeccionar uma unha. Então, se você tem esse fator, que é a unha hipercurva, engarra, você precisa fazer um tratamento. Outro fator muito comum, biomecânica. Você pisa muito para dentro, pisa muito para fora. Isso também vale a pena você procurar um profissional, corrigir essa pisada para você não ter suas unhas encravadas. E tem como evitar essa dor, essa infecção, essa unha encravada? Primeiramente, use um material individualizado, né? Tenha seu próprio alicate. Corte suas unhas úmidas logo após o banho, vai facilitar esse corte. E se você tem dificuldade em cortar, você pode ir ao podólogo mensalmente. O podólogo vai fazer um corte correto e evitar que essas unhas encravem. Outra coisa, tem muito procedimento que vai evitar essa unha encravada, que vai corrigir a curvatura dessa unha e você vai se livrar de vez. Um exemplo
é a órtese. Na podologia, a gente aplica uma órtese para correção dessa unha, alavancando ela, deixando ela mais plana, não adentrando nas laterais e evitando essa infecção. Também tem a palmilha, que a gente confecciona, corrige a sua pisada, para aí você evitar problemas até futuro na mecânica do seu corpo. E é óbvio que hoje a podologia está muito moderna, né? Desde medicação, curativos, até um laser. Um laser que vai agir aí na infecção, na inflamação, na dor, até na analgesia, concluindo aí, recuperando uma dor. E temos o laser, que aí mexe em toda a estrutura de tecido da pele. O que é essa estrutura? Cicatrização. Vai evitar infecção, inflamação, vai cicatrizar e você vai ter um resultado muito rápido junto com um profissional podólogo. Algo que eu escuto muito. Nasci com a unha encravada, vou morrer com a unha encravada. Gente, impossível. Hoje, as tecnologias que temos na podologia para corrigir, cicatrizar e acelerar um tratamento de unha, isso é impossível. Então tem tratamento sim, tem alívio de dor e você pode concluir um tratamento e nunca mais ter unha encravada. Se tem dúvidas sobre tratamento de unha encravada, me procure, eu sou especialista nesse assunto. Me procure nas redes sociais, mande suas dúvidas. E eu espero vocês no próximo programa. Estamos de volta com o último bloco aqui da nossa sala de entrevistas, hoje recebendo Guilherme Torres, cirurgião, aparelho digestivo aqui em São Paulo. Tirou algumas dúvidas minhas, como eu brinquei ali, das telespectadoras. Eu já quero entrar num assunto que gera dúvida, às vezes gera vergonha, os pacientes não falam, omitem, e é algo que a gente sabe na prática, né, em relação a sintomas e tudo mais, que dói muito e incomoda mesmo. Até imagina. Já sabe, né? Então, hemorroida. O papo agora é sobre hemorroida. O que é? Diagnóstico. Todas doem. Qual que sangra? O que faz? Se opera tudo? Manda ver. Então, esse é teu assunto aí. Então, vamos lá. Vamos começar o que é hemorroida. Para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Todo ser humano tem um plexo venoso, ou seja, tem veias na região perianal. Isso faz parte da anatomia humana. Então, isso chama plexo hemorroidário. Então, todo mundo tem. Da mesma forma que essas veias... da mesma forma, por exemplo, que paciente que tem variz de perna, que ficam aquelas veias mais dilatadas, e às vezes dá dor, às vezes dá queimação, a hemorroida é a mesma coisa. É uma dilatação desse plexo, uma dilatação das veias da região perianal, e existem alguns graus de hemorroida, existe uma classificação específica para hemorroida, a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, e naturalmente que existem alguns fatores de risco para desenvolver hemorroida. Mas, resumindo, a hemorroida é uma dilatação das veias da região do ânus. Tá. É como se fosse varizes na perna. Como se fosse varizes na perna, é a variz na região do ânus. Perfeito. É isso. Como é que o paciente sente isso? Como é que o paciente percebe que tem hemorroida? Normalmente ele sente como se fosse uma bolinha, um nódulo na região do ânus, e no começo é muito comum deste nódulo aparecer e sumir. Tá. Quando que ele aparece? Principalmente quando a gente faz esforço, quando a gente faz algum tipo de... quando a gente aumenta a nossa pressão intraabdominal. Por que isso acontece durante esforço? E qualquer tipo de esforço, seja na academia, seja no esforço que a gente faz para evacuar, enfim. Paciente que fica muito tempo sentado, isso também aumenta, é um fator de risco. O sangue ele tem uma maior dificuldade de voltar para o coração quando a gente faz esforço, porque aumenta a pressão lá nas veias de dentro da barriga. E aí acaba acumulando o sangue para baixo e essas veias elas acabam dilatando. Então, se você tem uma bolinha na região do ânus que aumenta e você sente, principalmente quando vai fazer a higiene, quando vai se limpar, e essa bolinha some depois, é muito provável que isso seja uma hemorroida. Então, vamos lá. Fatores de risco para hemorroida. Constipação, gênero feminino, que tem mais. E por que tem mais? Por vários motivos. Um deles também é a relação, é a parte hormonal, essa alteração hormonal. Outra coisa, gestação.
Então, gestação, ela, por si só, pelo aumento do útero, aumenta a pressão lá dentro, então diminui o retorno. Então, a chance de uma gestante desenvolver hemorroida é muito grande. E é importante falar que depois que você tem hemorroida, essa hemorroida não vai sumir. Não tem, sim, ela não vai curar espontaneamente. Ela pode murchar, mas ela vai voltar a dilatar quando você voltar a fazer força. Então isso é uma coisa que precisa ficar clara. Não é que nem algum tipo de infecção que você vai lá, toma uma medicação, toma um antibiótico, mesmo resolve. que opera? Quando a gente opera, a gente tira aquele plexo que está dilatado. Tá. A gente não tira todo o plexo. Tá. Então, o paciente pode ter recidiva porque pode desenvolver, pode dilatar outras veias da região do ânus. Entendeu? Então, fator de risco, então, gênero feminino, força, constipação, sedentarismo, obesidade, tudo isso piora. Dieta é importantíssimo. Então, dieta pobre em fibra, de baixa ingesta de líquidos, que também está muito relacionado com a parte de constipação. Esses são os fatores de risco. Tudo que vai piorar o trânsito ali. Tudo que vai piorar o trânsito. E tem algumas doenças, naturalmente, que pioram, que podem piorar, mas podem causar hemorroida. Então, pacientes que têm cirrose hepática, que também tem um aumento aumento de líquido lá dentro, os pacientes que têm tumor, principalmente tumor pélvico, tumor ginecológico também aumenta, enfim. E mesmo a questão, né, quem relata doer muito, né, as externas, depois você fala um pouquinho, não é uma doença que maligniza. Não é fator de risco para câncer. Tá, então, eu sei que às vezes elas doem bastante, e aí a gente tem uma diferença da localização da hemorroida. Então nós temos as hemorroidas internas, que são as que aparecem, que elas começam lá dentro do ânus, que a gente não consegue ver, e tem as hemorroidas externas. As hemorroidas internas, por começarem numa parte que a gente não tem uma inervação sensitiva, elas não dão dor nos graus iniciais. A hemorroida externa, como ela está muito próximo da pele, ela é extremamente dolorosa. Então, se você tem dor já no começo, isso já fala muito a favor de você ter uma hemorroida externa. Nenhuma das hemorroidas, tanto a interna quanto a externa, elas têm chance de malignização. Elas são pré-neoplásicas. Então, isso é uma coisa que a gente pode ficar mais tranquilo. Em relação a essa divisão, tem alguma que doa mais, ou alguma que sangra mais? A que dói mais normalmente é a externa, até por ela estar numa área que é mais inervada. As hemorroidas internas que estão muito no começo, que a gente chama de grau 1, é uma hemorroida que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. Nem no exame, assim, de exame clínico. E daí não dói. O que acontece com a hemorroida interna normalmente é o sangramento. Perfeito. Como ela é uma veia que está um pouquinho dilatada, até pela escarificação, quando passam as fezes um pouquinho mais constipadas, ela pode machucar ali a região da veia e pode sangrar. E daí aquele sangramento vivo no papel. É um sangramento vivo no papel, às vezes pinga uma gotinha no vaso sanitário. E importante que elas param de sangrar em 98% das vezes. Então é um sangramento autolimitado. Pode sangrar hoje, fica 2-3 meses sem sangrar e depois volta a sangrar. A hemorroida grau 2, que é um grau acima desse, ela já sai para fora quando o paciente faz força, principalmente para evacuar, mas ela retorna espontânea, ela regride espontaneamente. Que é aquele paciente que vai se limpar, sente o nódulo, ou tá no banho, depois de evacuar, sente o nódulo, depois o resto do dia ele não sente mais. E aí ela vai dilatando mais. Então o grau 3, ela sai, e ele não volta espontâneo, a gente precisa colocar para dentro, precisa empurrar. E o grau 4 é aquela que tem prolapso, já que não volta mais. E tudo é uma evolução. É tudo uma evolução. Não cuidou, a tendência a tendência é aumentar. Ela nunca vai começar com uma hemorroida grau 4. Então ela vem dilatada lá de trás e ela vai evoluindo. Quando que a gente opera? É isso que eu perguntava. Então, antes da cirurgia, vamos lá. Como é que a gente evita e como é que a gente trata as hemorroidas que não têm indicação cirúrgica? É mudança de estilo de vida. Então, melhorar a alimentação, bastante fibra, tomar bastante líquido, fazer atividade física, tentar não fazer tanta força como quando for evacuar. E outra coisa, é muito importante evitar de usar papel higiênico. O trauma na região, principalmente para aquela hemorroida de fora, para a hemorroida externa, o atrito do papel higiênico pode piorar e pode inflamar aquela hemorroida. Então, o ideal, se a gente puder, qual que é o padrão ouro, qual que é o melhor tipo de
de higiene para depois que a gente evacua? É lavar. Tá. Seja com ducha higiênica ou banho, tanto faz. Ah, não consigo, tô fora de casa, enfim, não tenho acesso nem a ducha higiênica nem a banho. Pode usar o lenço umedecido. Tá. Se não tiver o lenço umedecido, aí não tem o que fazer, papel higiênico, chega em casa, o ideal é lavar. Tá. Então, esses são as coisas que a gente consegue mudar dos fatores de risco. Naturalmente, idade, a parte de história familiar, de genética, a gente não consegue mudar. Pelo menos ainda, né? Então, os fatores que a gente consegue mudar tendem a melhorar a evolução da hemorroida. Se você tem uma hemorroida grau 1 e começar a se cuidar, a chance dela evoluir para uma hemorroida grau 2, grau 3 é muito, muito menor do que um paciente que não está se cuidando. Tá. E quando que a gente opera? As hemorroidas grau 1 e grau 2, que são aquelas que ou não saem para fora, ou saem e voltam, a gente só opera ou quando está incomodando o paciente, principalmente da parte estética, com a hemorroida grau 2 que ela sai e não volta, ou quando esse paciente tem sangramento a ponto de ter alguma alteração no exame de sangue. Então, se o paciente tem anemia, a gente descartou todas as outras causas de anemia, e o paciente relata que está sangrando nas fezes de uma forma mais recorrente, esse paciente tem indicação de cirurgia. Perfeito. Grau 3 e grau 4 é sempre cirúrgico, não vai melhorar. E em relação à técnica cirúrgica, até uma das perguntas que eu ia separar aqui para você. Hoje a gente sabe que a medicina está de um jeito, há 10 anos era completamente diferente, e daqui a 10 anos a gente vai estar falando sobre outra medicina, pode já salvar uma entrevista para daqui a 10 anos, que vai ser outra técnica. Mano, vamos embora. Como é que está em relação às técnicas cirúrgicas para tratamento de hemorroida hoje? As hemorroidas grau 1 e grau 2, pelo menos as que têm indicação, existem algumas técnicas que são até feitas no próprio consultório. Tá. Que como é uma hemorroida que está lá para dentro, a gente consegue fazer. A mais famosa de todas é uma que chama ligadura elástica. Então, é como se a gente amarrasse aquele nódulozinho, aquela veia que está dilatada, ela vai murchar e resolveu. Ela para de sangrar. O problema dessa técnica é que é uma técnica que tem uma recidiva um pouco mais alta. Então, a chance de voltar é maior. Uma boa notícia. Hoje em dia, existe uma técnica que chama desarterialização do plexo hemorroidário. O nome, a sigla, se vocês quiserem procurar depois, chama THD. É uma técnica que a gente costuma fazer bastante, não é todo mundo que conhece. É uma técnica relativamente nova e ela é vulgarmente chamada como hemorroidectomia sem corte, ou cirurgia sem corte para hemorroida. É uma técnica fantástica, ela tem muito pouca dor no pós-operatório, que é diferente daquela técnica que a gente usava e até hoje é usada, tá? Não estou falando mal da técnica. Como se fosse um laser essa nova, não? Não, ela é... Existe um aparelhinho, como se fosse um ultrassom, um Doppler, que durante o exame a gente consegue identificar qual é o plexo, qual é a veia que está alimentando a hemorroida. Nossa. Lá para cima do ânus. Tipo um Doppler. Tipo um Doppler. Que a gente faz, é uma canetinha assim que a gente coloca, a gente consegue escutar o local exato onde está passando e a gente faz uma ligadura, a gente amarra esse vaso. Quando a gente amarra esse vaso, essa hemorroida, ela murcha. Tá. Então... Daí bingo, é isso aí mesmo. Resolveu. Ela murcha, não tem aquela técnica cirúrgica de ter que tirar aquele mamilo hemorroidário, que é o que causava muita dor. Então, quando a gente fala de 15, 20 anos atrás, a técnica mais realizada no mundo inteiro é a técnica convencional que a gente tirava o plexo hemorroidário. E por ser uma região que passa muitas fezes, que tem muita bactéria, a gente não pode fechar. Então a gente deixava aquilo aberto e aquilo cicatrizava com o tempo. A gente chama de cicatrização por segunda intenção. Ele cicatrizava aos pouquinhos. Justamente para não formar abscesso, para não formar aquela coleção de pus. E toda vez que o paciente vai evacuar, quando está com uma região do ânus machucada aberta, dói muito. Então o paciente fica assim, durante 10, 15 dias com muita dor, até aquilo cicatrizar e depois vida absolutamente normal. Então, essa é uma diferença muito grande. Existem outras técnicas, uma técnica que chama PPH, que é um dispositivo que grampeia as hemorroidas. Hoje está cada vez sendo menos utilizada, mas basicamente hoje a gente tem essa técnica que é de tirar o mamilo hemorroidário, de tirar as hemorroidas, que dói muito, mas o resultado a médio e longo prazo é ótimo. E tem essa técnica nova que chama THD, que é uma desarterialização, que essa a gente chama de padrão, de gold standard. Uma aula aí sobre diarreia, não sobre hemorroida, né?
tratamento, classificação, para a vida. Não, e é uma coisa que você falou antes, é um super tabu. Tem muita gente que tem vergonha, que não fala, que sangue não olha, que sangue não comenta com ninguém, às vezes não comenta nem com o médico. E às vezes, como você falou, né, do grau 1 vai até o grau 4 por um desleixo, talvez por uma evolução dos fatores e tudo mais. Então, existe tratamento, existe prevenção, e quanto mais precoce a gente trata, mais tranquila a evolução. Então, a mesmo recuperação, se tiver que fazer uma cirurgia super muito mais fácil operar um grau 1 do que um grau 4. Sem dúvida nenhuma. Tá. Olha, Guilherme, tinha muito mais perguntas aqui, a gente estava nos bastidores aí dividindo perguntas, mas a gente está finalizando a nossa bloco de entrevista e eu quero muito saber, né, eu quero que você dê 3 dicas para a mulher que está assistindo lá naquela câmera ali, ó, 3 dicas para a mulher hoje ter uma saúde intestinal mais eficaz e mais longeva aí. Então vamos lá. Aqui tem tanta dica, 3 é... Resume. Vamos lá, vamos resumir. 3 dicas. Eu acho que a dica mais importante de todas não é nem para saúde intestinal, não é nem de mudança. Faça uma colonoscopia a partir dos 45 anos, ponto. Isso tá fora de discussão. Perfeito. Isso a gente não vai mais falar nada. Outras dicas. Se conheça. Então, assim, preste atenção no seu corpo, preste atenção nas modificações do seu corpo, nas modificações dos seus sintomas durante a semana, durante o mês. E preste atenção Posso mudar? Pode. Faz sentido. Então, vamos lá. A primeira grande dica que eu acho que vale a pena, que é a dica de ouro, é faça uma colonoscopia a partir dos 45 anos. Regra. Isso é regra. Sim. Isso é indiscutível. Independente de fator de risco, independente se a sua saúde é boa ou não. Segunda dica importante, preste atenção no seu corpo, se conheça. Qualquer alteração, seja de dor, seja de distensão abdominal e seja do padrão da evacuação, tem que acender uma luzinha, tem que prestar um pouco de atenção e sugiro você procurar algum tipo de especialista para uma avaliação mais detalhada. E terceira e última coisa, tenha uma vida saudável. Então, alimentação é extremamente importante, atividade física é extremamente importante. A gente não consegue falar para não ter estresse hoje em dia, né? Ainda mais... talvez gerenciar o estresse. Talvez tentar gerenciar ou relevar. Assim, leve uma vida mais tranquila, leve uma vida mais calma. Não se preocupe tanto com algumas coisas não tão importantes. Mas preste atenção e tenha uma alimentação e tenha uma vida saudável, atividade física, enfim, eu acho que essas são as 3 regras. Então, colonoscopia, vida saudável e prestar atenção nas alterações, principalmente do trato gastrointestinal. E cuidar desse intestino, né? O órgãozinho que merece um cuidado, pelo amor de Deus. Não, vamos lá. E a gente está cada vez mais conhecendo exames e conhecendo as causas, enfim. Hoje em dia a gente tem muito arsenal para ajudar, assim, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria das pessoas. Com certeza. Bom, não foi uma entrevista, né? Foi uma aula, sempre bem-vindo, rico em conhecimento, prevenção e informação relevante para você aí de casa. Então a gente continua com o programa, o Instagram do Guilherme está aí na tela, então quem tiver mais dúvida pode mandar recado lá que ele vai responder com certeza e a gente vai continuar o programa e até mais. Semana que vem tem mais entrevista e um abraço para vocês. Um abraço, foi um prazer. Olá, pessoal! Um ótimo domingo para nós! E hoje a gente vai continuar aquele assunto incrível sobre como a gente olha para a nossa vida. Porque na vida a gente acha que tem muitas escolhas, não é? Eu escolho o restaurante que eu vou ir, eu escolho aquele supermercado que eu vou comprar, eu escolho o meu namorado. Gente, se eu disser para vocês que a gente só tem 2 escolhas na vida, vocês vão acreditar? Vocês já ouviram falar de livre-arbítrio e destino, não é? Então eu vou falar de uma forma bem simples. Quais são as escolhas que a gente tem na nossa vida? Que são somente 2. E quais são elas? A primeira escolha é quando a gente escolhe ser vítima. Quando a gente acha que a vida está acontecendo para nós, que tudo aquilo só vai dar errado, que tudo aquilo que eu não gosto é ruim,
Esse é um caminho de ver a vida. O outro caminho, que é verdadeiramente o que a gente veio fazer nesse mundo. E olha só, quando a gente fala de escolha, quando a gente fala de livre-arbítrio, quando a gente fala de conquista, a gente precisa ter dois lados para que a gente possa escolher algo. Então faz sentido? Então olha só, o sistema da vítima é o sistema automático, é o ponto morto, é aquilo que a gente já falou muitas vezes, se é do meu jeito é bom, se não é do meu jeito é ruim. Esse é o sistema que a gente não precisa fazer nenhum esforço na vida para ter. E olha, tem um segredo, gente, todos nós temos esse sistema. Por quê? Porque ele faz parte da criação do ser humano. O ser humano é composto desse sistema para que a gente possa escolher o outro. Lembra aqueles conceitos todos que a gente veio para escolher ser feliz? Então, para escolher ser feliz, eu preciso ter a opção do infeliz. Faz sentido? Eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. Eu falei, quer saber? Eu acho que faz sentido sim. Então, vamos lá. Primeiro caminho é esse, de perceber, quer dizer, nem perceber, porque eu já funciono nele, que tá tudo ruim, que só vai dar coisa ruim, que eventualmente um dia vai ser melhor. E aí tem a outra escolha, onde eu começo a usar a minha consciência. Por isso que o Raf sempre falava, consciência é tudo. E o que é consciência? É conseguir ver o que existe mais nesse universo, quais são os meus recursos, o que eu posso usar a meu favor para que eu conquiste a minha felicidade. Então, esse outro caminho é o caminho onde eu percebo que o universo é amigável, que o Criador só quer o meu bem, mas que eu preciso fazer a escolha da Coca-Cola ou do leite. E aí, o que acontece? Eu sempre vou passar por um momento desafiador. Faz parte da escolha um momento desafiador. A gente tem que escolher ser feliz. Olha só que coisa, olha que responsabilidade. Para ser infeliz, a gente não precisa escolher nada. A gente já nasce com esse sistema que tem que ser do meu jeito. Então, tudo na nossa vida é uma questão de perspectiva. Como é que eu olho para aquilo que está acontecendo na minha vida? Então, olha só, se eu coloco na minha consciência que tudo que vem para a minha vida é bom, eu posso não estar sentindo que está confortável. Claro, gente, está acontecendo uma coisa que eu ainda não sei lidar. Isso sempre vai ser desconfortável. Mas antes de começar a responder sobre isso, eu paro e falo, peraí, o universo quer me dar tudo. Então, a única coisa que eu preciso é lidar com essa situação de uma forma diferente. Então, vamos lá. Criador, me ajuda. Criador, eu não sei ainda como lidar com essa situação. Mas eu sei que você quer me ajudar, eu sei que você está aqui para me ajudar. Então, é pedir, gente, ajuda do Criador para mudar a minha perspectiva diante do fato. E quando eu faço essa transformação mental, olha o que acontece. A transformação é sempre, primeiro, no meu pensamento, na minha consciência, porque eu paro de ver a situação daquela forma que eu acho ruim. Eu começo a entender que eu vou sentir desconforto, mas isso é para o meu bem. Aí o que acontece? Aí que a mágica acontece, porque eu começo a ver aquela situação de uma forma diferente. Eu começo a querer lidar
com a situação de uma forma diferente. Foi interessante porque semana passada eu dei uma aula e justamente uma aluna deu um exemplo. Ela falou, eu tive que fazer um exame, aí cheguei lá, o convênio não cobria, me pediram um monte de documentos, eu não consegui achar os documentos, aí já comecei a reclamar, já comecei a ver, tá vendo, isso, aquilo, essa pessoa não quer me atender direito. Aí ela falou assim para mim, depois eu parei e falei assim, nossa, que bom que eu tenho convênio. Quando ela ligou o pensamento dela a algo bom, e olha, a mágica acontece aí. Ela falou assim para mim, você acredita que no momento que eu falei que bom que eu tenho convênio, a enfermeira veio e me falou, seu convênio aprovou esse exame que você tem que fazer? Gente, essa é a mágica. Na hora que a gente muda a nossa perspectiva, é que a nossa vida muda. Por quê? Porque a gente colocou outra fonte, outro foco naquilo. Então é isso que a gente veio fazer na nossa vida. É optar pelo que pode ser bom. E não por aquilo que a gente está vendo momentaneamente como ruim. Porque esse é o ponto da escolha. Eu posso escolher reclamar do convênio ou eu posso lembrar que eu tenho convênio. Olha só que bênção. Então é essa transformação que a gente quer fazer em tudo na nossa vida. Porque o sistema do universo é perfeito. Ele só quer que a gente seja feliz, mas eu preciso escolher. Eu preciso escolher ver a oportunidade e não analisar o resultado daquilo que está acontecendo. Tudo que acontece na nossa vida é a nossa oportunidade de escolher como é que eu quero ver. O meio copo cheio ou o meio copo vazio. Essa é a nossa única opção na vida, ok? Então, semana que vem estamos aqui de novo com mais novidades e mais consciência sobre como transformar a nossa vida. Aliás, transformar a nossa perspectiva, porque é assim que a nossa vida muda. Tchau, tchau, pessoal!